Fala pessoal, vim trazer para vocês aqui mais umas informações, algumas coisas que a galera descobriu aí, jogou na internet. Achei em outros vídeos também. Resolvi traduzir e trazer para vocês. Tem coisas que foram achadas aqui durante o vídeo, né? Mostrando como é que tá o servidor e tal. Algumas coisas básicas, mas que são interessantes da gente ver. E uma informação muito maneira que é sobre a Neme, né? Essa pessoa aqui, essa mulher que tá participando do projeto, a líder do time, né? Primeiro, acharam o LinkedIn dela, só para ter uma noção do que essa mulher já trabalhou aqui. Vamos lá. Essa é a moça. Se a gente vier aqui na experiência dela, a gente vai ver que a gente consegue ver que entre 2001 e 2006, ela ficou no desenvolvimento do MapleStory, cara. Só para confirmar, né? Porque a gente já tinha falado que tem até no vídeo essa informação. Outra coisa, ela participou do desenvolvimento do MapleStory 2, cara. Outro projeto gigantesco. Você vê como que essa moça é importante para a Nexon e para o MapleStory. E agora a informação, uma das mais importantes, né? Claro, ela também fez parte da liderança do MapleStory Worlds, que também que é uma plataforma gigante, fez um sucesso danado com o MapleStory Old School aí. Acredito que com o sucesso do Worlds, com o Maple Land lá, a Nexon viu que não tem como, que eles iam ter que criar um servidor clássico oficial deles mesmo, né? Então já aproveitaram, já pegaram ela de novo. E aqui a gente vê a informação que ela está atualmente trabalhando num projeto que não foi divulgado, de MMORPG, ou seja, muito provável, como é pela Nexon, que é o Maple clássico. Só que ela começou aqui em abril de 2024, ou seja, já tem um ano que esse projeto tá rolando, então a gente pode ficar mais ansioso para que saia talvez esse ano, em novembro, dezembro. Pode ser que realmente saia agora. Como não é um jogo criado do zero, muita coisa já tá adiantada, então espero que realmente seja verdade. Então essa aqui é a pessoa que vai salvar nossas gameplays. Tá, agora vamos ver umas questões aqui sobre o jogo em si. Primeiro é a resolução, né? Que como a gente pode ver, já tá maior que o menu aqui. Então provavelmente vai ter resolução bem alta, que é algo bom. E provavelmente não vai ter aqueles fundos bugados, né? Que é uma parte aparece o fundo da imagem, outra parte todo preto, porque a galera dos servidores já não oficiais não perdia tempo, né, desenhando o fundo do mapa, etc. Só queria aumentar mesmo a resolução. Então, provavelmente vai ter. Outra questão que a gente pode reparar aqui é o cabelo desse personagem aqui, esse cabelo roxo. Então pode ser que a gente tenha mais customizações na hora de criar o personagem. Algo bobo, mas pode ser fazer uma diferençazinha, não vai ser tão quadrado igual era antigamente, né? Mas o ponto são os botões de atalho, que como você pode ver, ó, Q, W, E, R, ASDF. Se você que não era assim, eles alteraram o padrão. Eu acho que vai ajudar muito. Uma mudança de qualidade de vida, vamos dizer. Outra coisa que a gente pode ver, básica, mas que lembra mais o Maple Worlds, cara. A plataforma Maple Worlds, que é a cor do dano que os personagens tomam. Antigamente era roxo, aqui dá pra ver que é laranja, né? Avermelhado, laranja. Que, se não me engano, o Maple Worlds também é assim. Outro ponto é a distância que o Chief tá atacando aqui. Ó. Você vê que o porco chega perto e ele continua batendo. Ó, tá atacando de perto sem problemas, então eu acredito que isso seja uma mudança realmente que eles vão colocar e vai ajudar bastante, né? Porque Arqueiro e Tiff sofria muito com isso e era bem chato, cara. Mais uma questão que a gente consegue ver aqui é essa aqui, ó, Guard. E a gente sabe que nessa versão, no Impulsor Old School, não tinha Guard. Era só o Miss. E aqui realmente deve ser, ó, CW Play 09. Esse aqui é o personagem que tá jogando, que estão vendo na tela dele. O dele aparece o dano roxo. Já dos outros aqui tá tudo laranja. Eu acho que até assim até bom, de certa forma, que você consegue achar seu personagem no meio da muvuca, né? Achar seu personagem, o dano que seu personagem tá tomando. Pode ser que o hit que o mob te dá, se ele errar, vira guard. Agora o hit que você dá no mob, como a gente pode ver que ele tá batendo aqui, não dá pra saber muito bem se é o miss que o boss tá dando nele ou ele que tá dando no boss. Como tá em cima da cabeça dele, eu acho que ele tomou o miss, né? Igual aqui. Aqui ele... Como se o porco tivesse encostado nele e ele levou o miss do porco.
Enfim, não dá pra saber ainda, mas é algo diferente que não tinha. Então é isso aí, galera, um vídeo rápido aqui só pra trazer umas pequenas informações que a gente achou, a galera achou na internet. Não tem mais muito anúncio, muito vazamento nem nada pra trazer pra vocês, mas quando tiver eu vou trazer aqui. Deixa o like, segue a gente aí. Um abraço.